Para ela falar de política, eu sei que o Japão ele é bem diferente aqui das Américas e da Europa, porque você não tem tanto partido de esquerda politicamente. A esquerda aqui é assim, quase que inexistente. Você tem aí partidos que eles são de direita, politicamente falando, mas a economia é basicamente um socialismão gigantesco. Mas, se você olha para alguns políticos que no Brasil eles fariam amizade fácil, fácil com os partidos de esquerda, e quando eu digo de esquerda eu me refiro aos partidos que têm social, comunismo, socialismo no nome. No Japão você tem um partido minúsculinho que ele faz um certo barulho. E ele até saiu algumas vezes no jornal direta ou indiretamente. Como dessa vez saiu uma matéria diretamente sobre eles, do Partido Comunista, aqui no jornal do Sankei, que é um jornal mais nacionalista do Japão, ele fala que o Partido Comunista está em decadência praticamente. E eu acho que é algo que vai acontecer invariavelmente à medida que os anos forem passando, que as décadas forem passando. Porque esse pessoal mais militante, que forçam essa ideia do comunismo que deu certo, eles não percebem que a ideia deles está ficando velha, não tem updates. Chegou em um momento onde a oposição ao comunismo percebeu, estudou e viu, pô, essa ideia ela não vale a pena ser praticada. Todo país que pratica, ou mesmo que faça as medidas econômicas que eles propõem, esses partidos eles estão em decadência. Agora, esse partido ele vai meio que o que eu prevejo, eles vão sumir e o que vai restar deles vão ser as práticas econômicas. Eles vão migrar para outros partidos de direita e vão tentar forçar as práticas econômicas que hoje já existem, né? Que é tentar aumentar o tamanho do Estado, criar esses welfare state. Então é imprimir dinheiro adoidadamente e evitar o máximo possível as ideias de tentar limitar o tamanho do Estado e cortar os seus próprios benefícios. E essa matéria aqui, ela fala o quão fraco esse partido está aqui no Japão. Mas mesmo não sendo tão relevante, eu quero trazer essa matéria porque tem um ponto em específico que pode ainda causar problemas aqui no Japão. E é isso que eu quero abordar nesse vídeo, porque já saiu muitas matérias falando de um problema específico aqui, e eu quero relatar sobre isso. O Partido Comunista, a taxa de resposta da sede do Partido Comunista às cartas enviadas às filiais em todo o país é 16%. O partido pretende angariar 2 mil novos membros em junho e julho. Então, o que aconteceu? Você tem o Partido Comunista daqui, ele tem uma sede, ele mandou várias cartas aí para as filiais que ele tem ao redor do país, só que essas cartas ele pretendia receber 2 mil novos membros, né? Ele mandou umas cartinhas falando, e aí, quer se juntar ao partido? Quer se juntar ao partido? Só que dessas cartinhas, né? Vamos lá dizer que enviou para 2 mil famílias. 16% respondeu. Então é um número muito baixo, considerando o nome do partido, né? A força que a gente conhece que ele tem no Brasil, ele, assim, é muito gigantesca comparado com a força que ele tem aqui no Japão. O Japão ele é meio que quase que insignificante. Você não tem muita força nesse partido e as pessoas que de repente teriam condições de seguir adiante com a bandeirinha do Partido Comunista, eles estão morrendo, né? Eles estão perdendo aí força e espírito. Eles estão literalmente ficando velhos e velhos e não tem pessoas para substituírem eles. Então você vê que aqui na matéria eles falam um pouco dos dados, como é que foi os anos anteriores, e tem até uma expressãozinha de ódio aqui contra o atual governo, que o governo Takaichi seria a total oposição ao Partido Comunista.
Mas isso é só na forma política de você falar, como que eles fazem os amiguinhos deles, como eles se organizam. Mas na medida econômica, assim, tendo eles ou outros, né, acho bem difícil alguma coisa grande mudar aqui no Japão. Talvez vá para pior, né? Não sei, não consigo afirmar, porque o Japão é bem imprevisível comparado com o Brasil. Agora, por que, que é interessante você prestar um pouco atenção nesse partido, né? Por conta de uma outra matéria que eu ainda vou trazer no vídeo. Ele saiu recentemente ali num caso de Kenoko, que fica em Okinawa. Meus amigos, para quem não sabe o que acontece em Okinawa, eu acho que vale a pena o estudo. Okinawa é basicamente uma região muito sensível politicamente, porque tem as bases dos Estados Unidos, e ali basicamente você tem uma predominância forte do comunismo, porque é basicamente a- onde tem uma luz muito grande tem uma sombra muito forte. Se os Estados Unidos está ali, você vai ter também uma oposição forte desse Partido Comunista. E ali já aconteceu acidente de desvivamento de crianças, porque já pegaram algumas crianças, meteram ela no barco para meio que doutrinar. Teve uma fase de doutrinação. Deu ruim, eu acho que o barco, não sei se ele afundou, ele deu um acidente no barco. O barco ele era meio que ilegal, ele não era registrado e nem nada. E assim, deu uma novela gigantesca. E o objetivo final era doutrinar as crianças que estavam ali para dentro do seu período de viagem, né? Parece que as escolas aqui fazem viagem com crianças, e aí eles foram fazer essa viagem de cruzeiro, esse barco aí. Então, mais ou menos isso os detalhes. Eu ainda preciso estudar melhor para montar esse vídeo, mas o curioso é que esse partido ele sobrevive, ele ainda tem força, tem uma relevância ali em Okinawa, mas ele tem essa força justamente por conta de suporte externo. Você tem uma esquerda norte-americana que financia movimentos no planeta todo. E aqui no Japão, essa sede dessa galera fica mais ali próximo da. Assim, a sede desse partido em si eu não sei, mas quando eu digo sede, é a presença de pessoas que estão dentro do Partido Comunista e gostam, apoiam o partido, eles se localizam ali em Okinawa. E aí, meus amigos, acontecem alguns incidentes que as matérias não entram muito em detalhe. Só que como eu moro aqui e eu tenho a chance de ver alguns youtubers locais falando sobre o incidente, eu vejo que tem algumas coisas um pouco mais profundas que acontecem, onde o Partido Comunista ele tenta fazer o mesmo esquema que foi feito no Brasil. Eles tentam ensinar a base às crianças para que eles possam ter essa cabeça mais de revolucionária, de mudar as instituições. E aí, pouco a pouco, eles tentam tomar o poder dessas instituições, trazendo a bandeirinha do comunismo. Eles começaram meio tarde, né? Porque agora é fácil de você debater, identificar e contra-argumentar. Então, eu acho pouco provável que vá para frente, mas assim, uma esquerda norte-americana que tem dinheiro sempre um pouco mais forte que o iene, é bom ficar com o olho aberto, porque pode acontecer, né? Não, tem uma mínima chance de a gente virar um Brasilzão caso essa força, né, acabe tomando conta por aqui. Mas assim, bem pouco provável. Se você curte notícias referentes ao Japão, considere se inscrever no canal. Fique à vontade aí nos comentários para adicionar algo que vocês saibam. E deem um joinha para fortalecer. Até o próximo vídeo.